Hoje serei a portadora da palavra de Deus para a sua vida. Minha oração hoje à tarde era para que o Senhor pudesse trazer uma palavra revelada para você, que você saia nessa noite hoje com o seu espírito alimentado, amém? Quem me acompanha aqui no teclado hoje é o João Pedro. Esse menino. Bom, eu dei um desafio para o pessoal da comunicação ali para eles me acompanharem com as telas. Eu falei, ó, o tema é esse aqui, os tópicos são esses. Me dá um joinha se a gente já puder começar. Então vamos lá. Qual o tema do nosso mês, irmãos? Qual o tema do nosso mês? Fala para quem está visitando aí perto de você, fala, o tema é esperança. E lá no meu trabalho, eu trabalho numa editora que publica livros, bíblias. Esse mês, curiosamente, foi lançado um livro com o tema. Aí eu pensei assim, acho que Deus quer falar alguma coisa, né? Tema na igreja é esperança. Aí lança livro com o tema esperança. E eu acompanho a campanha dos livros, acompanho a publicação, converso com o autor, converso com a equipe. E eu fui meditar no que o livro dizia. O autor do livro é pastor e também é psicólogo. Ele é um doutor, médico. E quando eu fui lendo os tópicos, os parágrafos do livro, eu li o sumário primeiro, completinho. Já sabia a ficha técnica do livro, eu sabia do que se tratava, mas eu fui mergulhar para ler tudo que o autor estava falando. E eu me deparei com algumas verdades. E a primeira delas que ele escreve no livro é... Inclusive, doutor Cléo Holanda, se um dia o senhor ouvir essa mensagem, ela foi inspirada... Tem que dar os créditos, né, gente? No seu livro, mas principalmente na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite. A verdade é, Denise, que a esperança, para a maioria das pessoas, é nada mais, nada menos do que uma emoção. É um sentimento. Mas para aqueles que conhecem a Jesus, a esperança se torna uma pessoa. Sabe por quê? Porque às vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos estão desequilibrados. E quando não tem a emoção, esperança, o que nos sustenta, gente? A pessoa de Jesus. E o livro, ele traz algumas verdades. Ele fala assim, ó, esperança é a luz que brilha no escuro e nos guia por meio das tempestades da vida. É ou não é? Quem aqui já passou por um momento difícil e o que te sustentou foi falar assim, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou persistir. Talvez você não conheça Jesus ainda, talvez você não tenha um relacionamento com Ele, mas eu tenho certeza que talvez o que não te fez você desistir foi que dentro de você existiu uma força motivadora chamada esperança. Aristóteles, quem são os filósofos da casa? Eu me lembrei do Denis, tá ali, né? Filósofo. Aristóteles dizia, a esperança é o sonho do homem acordado. A esperança é o sonho do homem acordado. Tem gente que está fazendo uma cara de reflexivo. É complexo mesmo a frase dele. A esperança é o sonho do homem acordado. O livro completa dizendo, a esperança é um poderoso remédio que cura as feridas da alma. Você está passando por um momento difícil, turbulento, emocional? Esperança para você. Eu quero que você saia hoje daqui com o teu coração entendendo que a esperança é suficiente. Mas não a esperança que é uma emoção, mas a esperança é uma pessoa. Vou repetir. A esperança é uma pessoa. Esperança é confiança de que
mesmo diante de desafios e obstáculos, é possível encontrar maneiras de superar. A esperança tem a convicção de que é possível solucionar os problemas. Eu acho que o pior momento da vida que às vezes alguns aqui já passaram, ou tem gente passando, é quando você está numa fase, porque a gente vive de fases na vida, né? Mas tem fases que tu fala assim, não tem saída, não tem jeito, não tem solução. E é nessa hora que a gente precisa entender que a esperança é a convicção de que é possível solucionar os problemas. Aí o livro vai destacar, já que ele é psicólogo, vou deixar a Isabelle tirar minha foto com o livro. Já que ele é psicólogo, ele começa a destacar os benefícios da esperança. E aí ele fala assim, ó, quem é esperançoso tem redução do estresse. Eu comecei a me avaliar, né, gente? Redução do estresse. A pessoa que é esperançosa, ela lida melhor com os dias exaustivos. Ela consegue lidar melhor com a ansiedade. A esperança aumenta a resiliência. Resiliência é aquela força que vem de dentro, sabe? Aquela fortaleza. A esperança melhora a saúde mental. A esperança fortalece as relações interpessoais, os nossos relacionamentos, com quem você convive. E na verdade, observa-se que pessoas esperançosas tendem a ser mais simpáticas e solidárias. Pessoas esperançosas costumam promover conexão emocional e exerce colaboração mútua. Tá com dificuldade nos relacionamentos? Esperança para você. Tem que ter esperança. Esperança. Aí ele vai dizendo, outro benefício. A esperança ajuda a desenvolver uma visão mais positiva da vida. Quem adora acordar cedo, segunda-feira, 6 horas da manhã, 5... Quem acorda 5 horas da manhã? Deus te ajude, meu irmão. Jesus, que luta. Aí tu pega aqui, pelo menos o pessoal de 5 horas da manhã não pega um ônibus tão lotado quanto o pessoal que pega das 7h30 às 8. É ou não é o pessoal das 8? 7h30, 8 horas. Misericórdia. Mas a esperança nos ajuda a promover uma visão mais positiva da vida. Eu falei, Jesus, me ajuda. Eu preciso de mais esperança. A esperança aumenta a capacidade de lidar com os desafios relacionados à saúde, saúde física, saúde mental, promove a recuperação e a cura do indivíduo. Esperança, quem tem esperança tende a enfrentar os desafios com mais determinação, persistência e otimismo, buscando soluções para os problemas. Quem está precisando de esperança aí, fala, amém, Jesus, eu recebo. A gente quer todos esses benefícios para a nossa vida, né? E eu creio que hoje o que o Senhor tem para fazer conosco é fazer com que a esperança ressurja. A gente está entrando no mês de dezembro e está vindo o Natal aí. Natal é esperança viva, é lembrar que Jesus vive. E quando eu falo de esperança ressurgir, é porque tem momentos da nossa vida que a nossa visão fica tão turva que a gente não consegue enxergar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a esperança viva. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 10, para não ficar só nas palavras do psicólogo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esperança. Durante o mês já foi falado muito sobre o tema. Hebreus 10, capítulo 10, verso 22. Inclusive o pastor Jorge me deu 20 minutos para pregar. Então eu vou ler bem rapidinho, tá? Você me acompanha. Tá comigo? Diz amém? Amém. Portanto, cheguemos perto de Deus com o coração. Vamos acompanhar no telão aqui que a gente vai fazer aquela leitura bem rápida, objetiva. NTLH. Vamos lá. É bom que aí você...
aumenta as chances de você entender quando você lê, você vê e você ouve. Então, vai me ouvindo e acompanhando. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. 23. Guardemos firmemente a... Vou ler de novo. Guardemos firmemente a... Irmão, se está falando que é para guardar firmemente, é porque pode ser que tem um momento da nossa vida que ela vai tentar escapulir. Então, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Versículo 24. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem maior amor e a fazerem um bem. 25. Não abandonemos, presta atenção, esse aqui é muito bom. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, ou seja, de ir para o culto. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarmos, versículo 26, pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Vamos pular para o 36 agora. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. 38. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Eu gosto da versão que a minha mãe repete para mim várias vezes. Ela fala assim: nós não somos dos que retrocedem e não são destruídos, mas do que creem e são salvos. Esse texto é bem longo, depois eu te incentivo a ler Hebreus capítulo 10. Mas o autor de Hebreus, ele vai destacar que nós precisamos guardar firmemente a esperança da nossa fé. Nós não podemos perder a esperança de vista. E existem alguns inimigos, eu vou falar bem rápido sobre eles, que tentam roubar a nossa esperança. O primeiro inimigo que tenta roubar a nossa esperança é a autoexigência. É a autocrítica excessiva. É quando nos cobramos demais e nos punimos por nossos erros e nossas falhas. E aí nós criamos um ambiente interno hostil. E eu gostei dessa expressão. Quando você se cobra demais para ter uma perfeição que é impossível de alcançar na humanidade que temos terrestre, nós criamos um ambiente interno hostil. E o texto que nós lemos vai dizer para nós, em Hebreus 10, 22, cheguemos perto de Deus com um coração sincero. É um coração perfeito? É um coração sincero. Pode botar o versículo para mim, por favor, verso 22. Cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme. O que a gente precisa para se aproximar de Deus e não perder a esperança? É ter perfeição? É viver uma vida perfeita? Não. Eu tenho aprendido na prática que eu vou errar muito. Eu achei que quando eu me tornasse pastora eu ia conseguir resolver os problemas de todo mundo. Mas na verdade foi quando eu me tornei pastora que eu entendi que eu não ia conseguir resolver os problemas de todo mundo. Que é muito mundo, é muita gente. E às vezes a gente fica se cobrando uma perfeição que é impossível de ser alcançada. E o
Cristo. Olha que lindo o que o texto diz. Que a gente deve chegar perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. O que é o corpo lavado com água pura? É isso mesmo, é o batismo. Nascer de novo. Você quer ter tua esperança renovada? Meu irmão, o batismo está aí. E eu vou dizer algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Para quem vai se batizar nessa noite, que você seja liberto de toda exigência de perfeição. Porque nós não somos perfeitos. O Senhor nos criou humanos. Perfeito só existe um, que é Ele. E nós não podemos impedir de nós nos chegarmos a Deus. Porque a gente fala, não, eu não estou pronto. Não chegou a minha hora. Gente, se a gente for esperar a hora... Tem gente que eu tenho certeza que morreu sem entregar a vida para Jesus. Porque viveu uma vida inteira dizendo, ainda não chegou a hora. Ainda não é o meu momento. Eu ainda preciso consertar muita coisa na minha vida. Cheguemos a Deus. O texto diz, com um coração sincero e uma fé firme. Ou seja, você tem que ser sincero diante do Senhor. Senhor, eu sou errado nisso, errado naquilo. Mas o que nos aproxima de Deus é a fé. A fé, e o texto diz, é uma fé firme. Não é uma perfeição firme. É uma fé firme. O pastor está dizendo aqui, eu não posso alcançar, mas Ele me faz poder. E é por isso que Ele é a nossa esperança. Porque nós só temos acesso ao trono de Deus, porque Jesus é a nossa esperança viva. Nós só podemos ter acesso a Deus porque um dia Ele nos resgatou. Esse capítulo de Hebreus, ele começa dizendo que existiam muitos sacrifícios através de animais para purificar o homem do pecado. Mas eles tinham que sempre matar animais através do sangue aspergido para pedir a purificação dos pecados. E aí o texto continua e vai dizer que Jesus se apresentou como o Cordeiro perfeito, para que não fosse mais necessário imolar os animais. Mas ele diz, olha, eu sou o Cordeiro perfeito, e agora eu tomo o lugar de vocês, eu tomo o lugar da culpa que você tem, porque na verdade, gente, a gente não vai alcançar o céu por nosso merecimento. Sabia que um dia eu pensei que eu só ia para o céu se eu cumprisse tudo que a Bíblia fala? Aí eu comecei a me esforçar muito para satisfazer a Deus. Até que um dia eu me vi num momento da vida que eu falei assim, eu não consigo dar conta de tudo. E eu quero trazer essa verdade para você. O que nos conecta com Deus, o que nos permite ter acesso a Deus, não são as nossas boas ações, mas é o sangue de Jesus. Claro que a palavra de Deus complementa dizendo que a fé sem obras é morta. Por isso a gente pratica a boa religião. Por isso que a gente pratica aquilo que Jesus nos ensina. Mas o que nos conecta a Deus é Jesus. Ele é a esperança. Ele é a esperança para nós. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que vai se batizar hoje, eu quero declarar isso. Você é redimido. O Senhor te chamou. Continue firme. Essa fé firme que o texto diz. Porque você é aceito por Jesus. E se você está nos convidando nessa noite, eu quero declarar isso para você também. Jesus te aceita, meu irmão. Existe um lugar no coração de Deus que é para você. E eu quero dizer para quem vai se batizar hoje, que a decisão que você decidiu, sabe? Eu vou me batizar, eu vou nessa. Você vai até o fim com Jesus. Você não vai parar no meio do caminho. Mas o que nos sustenta é o quê? A esperança viva em Jesus. O outro inimigo da esperança é o medo do fracasso. O medo do fracasso e da rejeição pode paralisar nossas ações e nos impedir de buscar novos desafios e oportunidades.
A verdade é que quando entra o medo, muitos de nós deixamos de nos arriscar, de tentar de novo. Pensa em um desafio aí da sua vida que você deixou para trás. Você falou assim, é muito difícil. Isso não é para mim, não dá para eu alcançar. Mas o texto que nós lemos no verso 23, Hebreus vai dizer, guardemos firmemente a esperança. Porque quando o medo bater na porta, o que nos sustenta, gente? Guardar a esperança. Sem vacilar. E a verdade é que as promessas que Deus tem para nós, elas são como os sonhos. Eu me lembrei de Aristóteles falando que a esperança... Quem lembra da frase? Que eu já não me lembro. Bota aí na tela para mim a frase de Aristóteles. A esperança é o sonho do homem acordado. Eu vou usar a frase do poeta para contextualizar o que a Bíblia fala, porque o texto que nós lemos fala que nós precisamos guardar firmemente a esperança, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. O que é uma promessa, gente? É um sonho. É algo que eu ainda não consigo pegar. Mas a verdade é que nós precisamos confiar no Senhor. Nós não podemos deixar que o medo roube a nossa esperança. O inimigo chamado medo do fracasso, a verdade é que tem gente que não se decide por Jesus, sabe por quê? Porque tem medo de entrar na igreja e depois desviar. Deixa eu te falar uma outra verdade. Gente, esse medo todo mundo passa. A verdade é que se a gente ficar olhando para nós mesmos, a gente não caminha com Jesus, a gente não decide caminhar com Ele. Por isso eu quero profetizar na tua vida que o medo de caminhar com Jesus não vai te paralisar. O que nos sustenta, gente? Eu já estou falando aqui várias vezes. Guardemos firmemente a esperança. Precisamos guardar o que Cristo tem falado para nós. Quantos já passaram dessa vida para a eternidade sem dizer sim para Jesus porque tem medo? Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de coragem. É todo dia a gente decidindo dizer sim para Jesus. Hoje eu disse sim para Jesus, hoje eu matei minha carne. Vou falar um negócio para vocês aqui, eu não tenho tempo não. Mas vou falar um negócio para vocês. Ontem no culto das mulheres, quem estava aqui das mulheres? Na hora que começou a ler as 7 promessas, eu falei, minha carne... Jesus. Aquelas mata a gente, não é? Bota a gente no lugar. As 7 promessas das mulheres é um voto que a gente faz com Jesus. E aí é baseado na palavra, né? Fala, sendo sábias em tudo, sendo em todo tempo mulheres virtuosas, nossa língua seja adestrada ao coração de Deus, sendo sempre temente, submissa ao marido, né? Sendo... O que eu estou declarando quando eu falo as 7 promessas? A palavra. Por quê? Tem momentos da minha vida que eu tenho medo, sim. Mas o que me sustenta? A palavra. O que não me deixa desistir? Aquilo que Jesus um dia falou para mim. O medo não vai nos paralisar. Eu quero te incentivar. Guarde firmemente a esperança da sua fé. Não deixe que o medo roube aquilo que Deus tem gerado no teu coração. Confie no Senhor. Seja livre do medo. Seja livre. Você sabia que o medo é um espírito que às vezes nos ronda para nos paralisar? Mas eu quero profetizar que você não vai ser refém do medo. Você não vai ser refém das tuas emoções que te paralisam, que coloca você num estado de emoção, que vem tentando te oprimir. Não, o Senhor nos deu um espírito de coragem. E veja bem, quando a Bíblia fala que o Senhor nos deu espírito de coragem, é porque às vezes vai faltar na gente. E tem coisas que a gente precisa pedir para Deus, para que Ele libere sobre a nossa vida. O outro inimigo da esperança. Você lembra qual é o primeiro inimigo da esperança? Lembra? Volta aí para mim na tela para ajudar. Autoexigência.
O segundo inimigo da esperança, o medo de fracassar. O terceiro inimigo é o isolamento. Quando nos fechamos para o mundo, nos afastamos do apoio e das conexões que importam. Nos falta esperança. O texto que nós lemos, versículo 24, Hebreus vai nos ensinar. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos. Versículo 24 vai dizer: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às reuniões. Nós devemos estimular a comunhão uns com os outros. E o que é a festa do dia de hoje? Festa dos grupos familiares. Não desista do seu grupo familiar. Não se isole. Tudo que Satanás quer é que a gente se isole, é que a gente não confesse os nossos pecados uns aos outros, é que a gente ache que porque alguém errou com a gente, todo mundo vai ser falso com a gente. O que Satanás quer? Que a gente viva a nossa vida isoladamente. Mas eu posso falar uma coisa? Viver uma vida isolada faz você perder a esperança. Especialmente para quem congrega, para quem é crente em Jesus. Você quer manter a tua esperança em Jesus viva? Congregue, o texto já ensinou. Animemos uns aos outros, estimule uns aos outros. E eu quero dizer isso aqui, quero reafirmar o que já foi dito sobre os líderes de grupo familiar. O papel de vocês é fundamental, que é de incentivar, de alimentar os irmãos. Mas eu posso dizer uma coisa? O texto não diz, líderes, pensem uns nos outros, a fim de ajudar todos a terem mais amor e a fazerem um bem. Não, a Bíblia está dizendo, para todos que são cristãos, pensemos uns nos outros, a terem mais amor e a fazerem o bem. Quem é que tem que ser amoroso aí? É só o líder? Não. Nós precisamos fortalecer a nossa comunidade de fé. Isso aqui que a gente está nutrindo é algo poderoso em Deus. E se nós não quisermos perder a esperança, nós não podemos nos isolar. Não se isole. Eu sempre falo aqui na igreja, não vá embora sem dar pelo menos um abraço em um irmão. O missionário Bruno fala muito, quando você vai pegar ônibus, você prefere sentar do lado de alguém ou sentar sozinho? Eu também. Por quê? Nós temos o hábito de chegar no lugar e se afastar. Mas igreja não é lugar de sentar sozinho não, meu irmão. Igreja é comunidade, é organismo vivo. Se teu líder não te chamou, eu não vou porque o meu líder não... Jesus amado, o texto não está falando que é para o líder, está falando que é para a igreja. Nós precisamos nos motivar. Gente, vou falar um negócio para vocês. Líder também é gente. Líder também tem problema. Líder tem dia que não quer orar. Mas o que nos fortalece, Jamilton? É tu ir um dia pro grupo familiar chateado, desestimulado. Aí tu vê um irmão chegando. Aí o irmão chega, tu dá um abraço no irmão. Aquilo aquece o coração da gente, não é? Então, não se isole. Nós precisamos entender que a esperança, ela é aquecida quando nós estamos em unidade, quando nós estamos juntos. Por isso que o grupo familiar é tão importante. Se você não faz parte de um grupo, meu irmão, esse ano está encerrando, mas ano que vem tem mais. E enquanto os grupos estão de recesso, tem grupo também que se reúne. Então, gruda com alguém, se junta com algum irmão. Já falei que ninguém é perfeito, né? Mas a gente está caminhando para alcançar a glória. Amém? Eu acho que já deu meu tempo, né? Já, né? O próximo inimigo da esperança... Quem me dá mais 5 minutos? Brincadeira, essa é velha, né? Próximo inimigo da esperança é o desespero. E é isso aqui eu não vou falar muito não, mas é quando nos deixamos levar pela sensação de que não há saída, de que tudo está perdido, de que não vale a pena lutar, a esperança se enfraquece. Mas o texto vai dizer para nós, vocês precisam ter paciência, versículo 36. E eu quero dizer isso para você, quando você estiver diante de uma situação que você não souber o que fazer,
lembra que Jesus é a tua esperança. Quando você estiver diante de uma situação que não tem saída, não tem solução, talvez seja uma enfermidade, uma causa na justiça, um problema financeiro, um desemprego, um problema que tu não sabe como resolver, eu quero te lembrar que Jesus é a tua esperança. E o texto vai lembrar que nós precisamos ter paciência. Paciência. Gente, Jesus está falando tanto comigo. Eu estou pregando aqui, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Eu preciso ter paciência, eu não posso me desesperar. Eu já entendi que eu posso até chorar, mas ficar desesperada não. Eu vou chorar, eu vou lamentar, eu vou me entristecer, mas eu preciso me lembrar que a esperança continua de pé, que Jesus continua fazendo milagres, que Jesus vai fazer o sobrenatural, que eu não sei como é que vai ser a resposta, eu não sei qual é a saída, mas Jesus tem a resposta, e o desespero não pode nos parar. Nós precisamos aprender, e eu preciso aprender, para que quando o desespero bater na minha porta, eu preciso correr para Jesus. A verdade é, lembra do que eu falei no início? Guardemos firmemente a esperança, porque na hora que bate o desespero, a gente solta a esperança e agarra o desespero, porque a gente não sabe o que fazer. Mas a Bíblia vai nos dizer, corra para Jesus. Jesus permanece sendo a nossa esperança. A esperança não é uma emoção, ela até pode ser uma emoção humana, mas tem situações da nossa vida que só Jesus se torna a nossa esperança. E por fim, para nós encerrarmos, o último inimigo da esperança é a negatividade. É quando os aspectos ruins da vida nos fazem sabotar. A gente se sabota, porque a gente começa a ser negativo, a gente começa a reclamar. A negatividade nos torna cegos para pequenas vitórias, os momentos de gratidão e as lições que as adversidades nos ensinam. E por fim, o texto de Hebreus vai dizer, no versículo 38, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Palavras de Jesus. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Jesus vai dizer, se uma pessoa voltar atrás, eu não me alegro com aqueles que retrocedem, com aqueles que desistem. E aí, o texto que me saltou aos olhos é o que está no verso 39. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Para de reclamar da vida. Eu estou falando para mim, oh Jesus. Para de reclamar que não vai dar certo, de que acontece na vida do outro, mas não acontece na minha. Deu certo para o outro, mas não acontece comigo. Acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que essa situação não tem como mudar. Eu acho que o problema sou eu. Aí nisso que tu está sendo negativo, a esperança está indo embora. Lembra do texto de Hebreus? Você já decorou? Guardemos. Vou repetir. Guardemos firmemente a esperança da nossa fé. Guardemos firmemente a esperança da nossa fé. E eu quero profetizar isso na tua vida. Você não vai parar no meio do caminho. Você tem destino, você tem um Pai, você tem um Deus que continua fazendo milagres, continua realizando impossíveis. E nós não imaginamos o que Deus pode fazer. Nós não temos noção daquilo que Deus está... E eu falo isso, gente, porque a verdade é que na hora do desespero, na hora do medo, na hora da negatividade, na hora do isolamento, na hora que a gente se cobra demais, a grande verdade é que a esperança vai indo embora.
mas nós não somos daqueles que retrocedem. Irmã Lúcia, nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que param no meio do caminho. Nós não somos daqueles que desistem no meio da caminhada. A gente até se cansa, a gente até fica triste, desanimado, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Eu quero orar por você. Nós já vamos dar continuidade ao nosso culto. O que o olho não viu, nem ouvidos ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Fica de pé no teu lugar nesse momento. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado para você. Olha para quem está perto de você e fala: o que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Nós vamos orar nesse momento. Eu sei que eu precisei correr bastante com a palavra. Acende um pouquinho as luzes aqui do meio. Mas eu quero, ou as da lateral, só para eu ver o rosto das pessoas. Que você saia nessa noite entendendo que você não pode largar a esperança. Guardemos. Fala com fé, meu irmão. Guardemos firmemente, mais uma vez, guardemos a esperança da nossa fé. E os inimigos da esperança não vão nos paralisar, mas nós seremos fortalecidos pela palavra que nos fortalece, por aquilo que Jesus nos ensinou. E eu quero orar pelo teu coração nessa noite, amém? Feche seus olhos, pode abaixar as luzes, só não apaga tudo. Senhor, nós queremos te adorar nessa noite. Queremos, Senhor Jesus, declarar que a nossa esperança vive. Declaramos que nós não viveremos reféns do desespero, do medo, do isolamento. Senhor, nós não viveremos uma vida refém daquilo que nos rouba a esperança. Não, Senhor, mas eu quero profetizar que a vista, os olhos dos meus irmãos sejam limpos nessa noite. Toda visão turvada, toda vista que não consegue enxergar Jesus, eu profetizo que as escamas dos olhos caiam, que a tua segunda-feira seja diferente, que a tua semana seja diferente, não porque tudo mudou, mas porque a tua visão foi tocada por Jesus nessa noite. Ah, Jesus, toca nos olhos dos meus irmãos nessa noite. Deus, que a nossa visão seja ministrada, tocada pelo teu poder nessa noite. Não queremos enfrentar a vida, oh Deus, de forma desanimada, cansada, sobrecarregada. Não, Jesus, porque o Senhor nos deu uma vida para vivermos em abundância, e nós recebemos a esperança viva nos nossos corações. Aquilo que ainda não aconteceu, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, mas nós cremos que Tu és fiel para cumprir as Tuas promessas. Senhor, nos sustenta,
que a esperança seja como uma âncora para os nossos corações, uma âncora que sustenta o nosso coração. Senhor, nós nos apegamos a Ti e nós olhamos para Ti, Jesus, crendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, imaginamos, sonhamos, pensamos. Tu és poderoso para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Por isso, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa esperança, e nós vamos guardar firmemente a esperança da nossa fé. Aqueles que me escutam nessa noite, você que tem declarado isso para Jesus com convicção, abre os teus lábios e declare: Jesus, eu vou guardar firmemente a esperança da minha fé. Eu não vou largar a esperança, porque Tu és a esperança. Nós Te adoramos nessa noite e Te agradecemos pela Tua palavra que nos fortalece e nos sustenta a cada manhã. Vamos declarar que coisas maiores virão. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina, Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina, Deus irá fazer. Você não imagina, Deus irá fazer. Você não imagina, Deus irá fazer. Pega na mão de quem está perto de você aí. Pega na mão. Fala para essa pessoa aí, ó. Você não tem que retroceder. Jesus é a certeza de que vai dar tudo certo. Fala para Jesus, é a certeza de que o melhor está por vir. Fala para ele: Jesus é a certeza de que coisas maiores virão. Fala para esse irmão assim, mas eu só estou insistindo aqui para você sair daqui hoje com a sua esperança renovada. Fala com ele assim, ó: Jesus é a certeza que vai dar tudo certo. Você nem imagina, Deus vai fazer maravilha na tua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Quantos recebem? Pode dizer glória a Deus. Pode dizer obrigado, Jesus. Eu volto para casa para viver a minha vitória, porque eu tenho a esperança. Tu és a minha esperança, Jesus. Amém? Dá um abraço nessa pessoa agora. Fala com ela: eu estou contigo e vou celebrar a tua vitória. Amém? Senta agora aí, com o coração cheio de esperança. Nós vamos partir para a parte final agora do nosso culto. Os nossos irmãos que vão se batizar, eu vou chamar eles para cá. Eu preciso que você preste atenção com tudo que a gente vai acontecer. Algumas orientações que eu vou passar para você aqui agora. Tá? Tem gente que está trabalhando, que tem que fazer alguns acertos agora. Eu vou estar chamando os batizandos. Eles virão aqui para frente. Tá? Eu sei que ele te convidou para estar aqui. Na hora do batismo,
Você pode se aproximar ali do batistério. Quiser tirar foto, a gente vai dar um tempo para você tirar foto. Eu só vou pedir a você o seguinte: se você não é o convidado do batizando, não fica ali não. Dá o espaço para os outros convidados. Entendeu o que a gente está falando? Ah, mas ele é meu amigo. Poxa, mas se você ficar ali, vai ocupar o espaço para os convidados. Então, por favor, a gente precisa de ter esse mínimo de organização aqui. Era legal que esse batistério fosse aqui na frente, no meio aqui, mas não é, ele é ali na lateral. Aí você nos ajuda e vai ficar uma festa linda. Outra coisa, vai estar aparecendo no monitor ali quem vai estar sendo batizado, tá bom? Amém ou não amém? Sim ou não? Então eu vou chamar agora os nossos batizando, os nossos heróis, os nossos irmãos que decidiram viver para Cristo, os nossos irmãos que... O que foi? Desmontou mesmo? É o Samuel, né? Samuel que desmonta tudo. Deixou com Samuel e desmonta. Tem que amarrar ali, a Eva vai amarrar. A pastora Eva vai amarrar. Então, agora aqui na frente, só os batizandos, tá bom? Vou chamar agora, hein? Vai se batizar nessa noite Vanessa Souza dos Soares Santos. Vanessa Soares Santos. Se tem uma pessoa que estava ansiosa por esse batismo, é essa irmã Vanessa. Vai se batizar também Raiane Cardoso Pinheiro. E a Rai? Vai se batizar também nessa noite Gabriela, olha o nome da irmã, Gabriele Vitória dos Santos. Vocês sabiam que Maria Luísa Lima Silva também vai se batizar? Para testemunha, essa menina aqui também, essa adolescente também, alguns meses ela me perguntava: pastor, quando vai ser o batismo? É hoje, Maria. É hoje, Luiz, é hoje. Gente, é essa aqui a lista? Vanessa, Raiane, Gabriele, Milena! A Milena da Silva de Oliveira. Ih, rapaz, olha, parece até artista americano esse, ó, do Lions Kids, Brian Edson Fernandes. Gente, a Sofia Lopes também vai se batizar. Sofia Lopes. Vai ou não vai? Oi, oi, oi. Meu Deus. A Eva vai arrumar uma blusa para ela ali entrar no padrão. Eu já chamei Maria Luísa já, né? Tá fora da ordem aqui. Mas o Samuel de Oliveira eu não chamei, não.
Rapaz, agora que eu entendi, esse batizando aqui trouxe uma delegação forte para cá hoje. Vai se batizar nesta igreja o Natan Santos Araújo Monteiro. É o Natan, né? Olha lá o pai dele lá, ó. Veio uma delegação aí, eu não vou nem mostrar para vocês a delegação que veio com ele. Na hora do batismo, eles vão vir aqui à frente. Jesus vai se batizar também. O André Pietro. Ó, gente, Jesus está voltando, hein? Olha quantos adolescentes estão sendo batizados aqui. Isso tem um significado no mundo espiritual. Jesus está abreviando a sua volta, hein? Você que não acredita, os sinais estão aí. E a 11ª pessoa a se batizar nessa noite é ele. Um garoto muito especial. Para a dona Renata e para a dona Nina, o Davi Luiz. Que bênção, amados. Amém. Estou muito feliz de vê-los com essa disposição. Glória a Deus. Vamos orar por eles? Vamos orar por eles? Pastor Aides, é contigo para fazer essa oração. Tu ora por eles? Estenda a sua mão aí, amados. Esse é um momento muito lindo. Eles estão sepultando a velha criatura e a gente crê que esse ato que eles estão fazendo vai ser para a honra e glória do Senhor. Ninguém vai desistir. Todos vão continuar firme na fé, em nome de Jesus. Olha para mim aí, os adolescentes aí, ó. Vocês estão fazendo algo muito importante, tá? Muito importante. É a palavra de Deus que vocês ouviram e agora vocês decidiram passar pelas águas, onde vocês estão sepultando a velha criatura e vai ressurgir novos. Vocês agora serão, aleluia, renovados. Amém, amados? Amém? Vocês que estão aqui, jovens, né, adolescentes. Tu ainda é uma jovem, né? Uma jovem senhora. Mas olha só, Deus está vendo, amém? Deus está olhando para vocês. Então, quando vocês lembrar desse momento e pensar em desistir, em pensar em seguir o curso desse mundo, não desistam, porque no mundo é só perdição, amém? Vocês estão agora no caminho certo, seguindo a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor, tão lindo, meu Deus, que os teus filhos, Senhor, decidiram nos seus corações. Aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor venha derramar bênção sem medida. Aleluia. Eles nasceram de novo, Senhor. E hoje, Senhor, eles estão sepultando a velha criatura. Deus, em nome de Jesus, morreu o velho. Está surgindo novo, Jesus. Nós entregamos nas tuas mãos. Guarda os seus corações. Guarda as suas mentes. Guarda, Senhor, aleluia, da influência, Senhor, desse mundo, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, cobra a vida de cada um com o seu sangue, a vida também dos seus familiares, Jesus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos vida longa até Jesus voltar, aleluia.
Que a vida deles esteja escondida em Ti, Senhor, em nome de Jesus. E que a igreja dê um aplauso ao Senhor e glorifique o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos agora proceder o batismo. Os cavaleiros vão dar lugar para as damas, tá? Vamos começar batizando as irmãs. Então vamos lá, Vanessa, vamos lá. Vem você e traz a sua... Isso. Quem é que veio acompanhando a Vanessa? Pode vir para cá, por favor. Ela é tua filha, né? Isso. Você vai sentar aqui. Ó, a água tá fria? Isso é psicológico. Isso. Olha a família da Vanessa vindo aí. Isso. Vocês vão poder ver de perto. Ô, Deusimar. Deusimar. Vanessa vai, né? Glória a Deus. Vanessa, antes de te batizar, nós tenho que fazer algumas perguntas pontuais para você, para a gente continuar nesse negócio, tá? Vanessa, é verdade que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Está arrependida mesmo dos seus pecados? Se Jesus voltasse hoje, o que você pensa? Eu penso em viver com Ele para sempre. Né? Olha, viver com Ele para sempre na eternidade. Por quanto tempo você quer viver para Jesus? Até minha morte. Para sempre. Amém? Vanessa, você acaba de fazer a sua profissão de fé diante da igreja e dessas testemunhas, seus convidados. E hoje, na qualidade de ministro do Evangelho, nós vamos te batizar para a circuncisão da sua carne e do seu coração, para que você possa ser uma nova criatura que glorifique o nome de Jesus aqui na terra. Que você venha a ser uma fiel testemunha, que você venha a ser fiel ao chamado que Ele tem na sua vida. Nós te batizamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo diga amém. E quem é esse que era sempre caminhou e condenou no lugar da morte que andou e o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E quem é esse que era sempre pecado e não me condenou no lugar da morte vida entrou e o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Isso. Quem é o seu padrinho, Vanessa? Seus padrinhos? Ah, tia. Amém. Que Deus abençoe. Que você venha a ser um testemunho vivo do poder transformador de Cristo aqui na terra. Amém? Isso. Isso. Vamos batizar agora a enteada da Vanessa. Isso. Sofia. Isso.
Enquanto isso, olha, batiza aqui, depois tira foto lá no painel lá bonito, tá? Como é que é melhor, Eva? Sofia, você já aceitou Jesus mesmo? Está disposta a seguir com Ele para sempre? Amém. Você está fazendo a sua profissão de fé diante da igreja e dos homens. E nós, na qualidade de ministro do Evangelho, batizamos você para a circuncisão do seu coração, para que você venha andar em novidade de vida, ser um instrumento de Deus por onde você for. Que você mostre para as pessoas o quanto é bom seguir Jesus. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus diga... Rayane Cardoso é a próxima. Mas não encontrei o que tem agora. Rayane Cardoso e os seus familiares. Só tenho você. Rayane, quem é a madrinha da Rayane? Quem é o padrinho e a madrinha? Bom, esqueci o nome. Nacélia e Samuel. Então vamos lá. É a mãe e o pai dessa menina ali, linda ali, que falou assim: é meu pai e minha mãe. Vamos lá. Com cuidado. Rayane, senta, por favor. Quem não é da família, por favor, aquela orientação, né? Fica sentado, quando o seu batizando vier para cá, você vem. Está lá no telão, está sendo tudo que está acontecendo aqui dentro do batistério está passando lá no telão. Rayane, é verdade que você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Sim. Por quanto tempo você quer servir Jesus? Hoje, amanhã e sempre. Hoje, amanhã e sempre. Glória a Deus. Tu está arrependida mesmo dos seus pecados? Sim. Outra pergunta. Se Jesus voltasse hoje, o que aconteceria com a Rayane? Eu ia com ele. Ah, então tá bom. Feita a sua profissão de fé diante da igreja dos homens, nós te batizamos para a circuncisão do seu coração e da sua carne, para que você venha a ser uma nova criatura, que testemunhe e glorifique o nome do Senhor Jesus em toda a sua vida. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja do Senhor diga... Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atrai. Olha o paizão ali olhando para você, Gabriele. Gabriele, você aceitou Jesus de verdade? Sim. A tua família já está toda aqui? Está todo mundo aqui? Olha a irmã Isis aí, ó.
Jesus de Nazaré. Tira o relógio que você vai me ajudar a batizá-la. Ela nasceu de você e você vai ajudá-la a nascer da água. Tu está arrependida dos seus pecados? Sim, Por quanto tempo você quer andar com Jesus? pela eternidade. Você crê que Ele vai voltar? E se Ele voltar, o que vai acontecer contigo? Eu vou junto com ele, pastor. Oh, glória! Aleluia! Você acaba de fazer a sua profissão de fé diante da igreja, dos homens, dos seus pais, dos seus convidados. E nós, na qualidade de ministro do Evangelho, batizamos você para a circuncisão da sua carne e do seu coração. Para que você venha a ser andar em novidade de vida e ser uma criatura que reflita Jesus por onde você for. Eu profetizo em nome de Jesus que a sua vida vai trazer muitas alegrias ao coração do Pai, em nome de Jesus. Nós te batizamos então em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus diga amém. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma me estava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Jaime e Marilene são padrinhos da Gabriele. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma estava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Maria Luísa. Maria, chegou o teu dia. Não chegou o teu dia? Cadê os padrinhos da Maria Luísa? Olha aqui. Quem são eles? É meu tio e minha mãe. Seu tio e sua mãe? A sua mãe vai te ajudar também a nascer de novo da água agora. Você pode ajudar ela? Então tá bom. Fica aqui, porque depois eu te dou o sinal, tá? Maria Luísa, você aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador? Sim, Está arrependida dos seus pecados? sim, Por quanto tempo você quer servir Jesus? por muito tempo. Se Jesus voltasse, o que aconteceria com Maria Luísa? Eu ia com ele Para onde? pro céu. Do céu. Maria Luísa, você jovem já está fazendo a sua profissão diante da igreja e dos homens. E nós, na qualidade de ministro do Evangelho, batizamos você para a circuncisão do seu coração e da tua carne. Para que você venha a ser uma nova criatura que manifeste Jesus por onde você andar. Nós te batizamos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja de Jesus diga amém. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, resolveu minha tristeza, me mudou minha vida, me vestiu roupas novas, coisas hoje minha cabeça, me deu lugar na mesa, meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, resolveu minha tristeza, Helena! Chega um pouquinho para frente, Milena. Isso. Quem são os seus convidados, seus padrinhos? A Dulce e a pastora Eva. Cadê a Dulce? E pastor Alexandre, Dulce, está todo mundo aqui com você, aqui, a Milena. Milena,
A Milena chegou de mansinho, né? Aceitou Jesus aqui na nossa igreja. Nesse culto eu não estava aqui. Ah, foi ontem? Isso, no primeiro culto que ela teve aqui, eu não estava. E ontem ela aceitou Jesus e hoje está aqui se batizando. Oh, glória a Deus. Foi orientada sobre esse momento. Você está arrependida dos seus pecados, Milena? Tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Se Jesus voltasse, o que aconteceria com a Milena? Seria salva. Seria salva. Aleluia. Você acaba de fazer a sua profissão de fé diante da igreja, Milena. E nós, na qualidade de ministro do Evangelho, batizamos você para a circuncisão do seu coração e da sua carne, para que você venha andar em novidade de vida e experimentar e manifestar a glória desse Deus. Eu profetizo que você será um instrumento usado por Deus por onde você for. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja de Jesus diga amém. Uma nova história descer. Tudo aquilo que ele foi, ouvirei sua voz, te abençoarei. Uma nova história descer pra mim, novo tempo descer pra mim. Tudo aquilo que ele foi, ouvirei sua voz, te abençoarei. Vamos batizar agora o Natan. O pai dele. Eu convido para me ajudar nesse batismo aqui, o pai dele. A mãe também está aí? A mãe dele não veio, não? Natan, chega para cá um pouquinho, assim, isso. Não precisa encostar não, é só um pouquinho só. Você se arrependeu mesmo dos seus pecados, cara? E Jesus, quem é Jesus para você? Jesus é meu único salvador. É o único Salvador. Família e padrinhos do Natan, por favor, pode vir. Eu falei, pode vir a família, pode vir o... Isso. Se Jesus voltasse hoje, o que aconteceria com o Natan? Ele me levaria para o céu também. Seria o quê? Ele me levaria para o céu também. Ele me levaria para o céu também. Você fez o dever de casa direitinho, meu irmão. É um grande dia para o Natan e eu creio que para a família, para você. Ah, mamãe, né? Olha, Natan, olha para mim. Você está fazendo a sua profissão de fé. Eu creio que a sua família aguardou com muita ansiedade esse dia. Mas mais que a sua família foi Jesus. Porque a sua vida é um projeto que nasceu no coração dele. Você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser uma testemunha viva do poder transformador de Cristo. Você vai ser um ganhador de muitas almas para o Senhor. E como você acaba de fazer a sua profissão de fé diante da igreja, nós, na qualidade de ministro, batizamos você para a circuncisão da sua carne e do seu coração, para que você venha ser um instrumento nas mãos de Deus, para que a sua vida venha mostrar o caminho que é Jesus para as pessoas. Nós te batizamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja do Senhor diga amém. Se
Pedro. Ninguém explica comigo. Vem, Wendel Pietro. Wendel. Tem que pegar na mão do pastor aqui. Senta aí. É verdade que você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Sim, Está arrependido dos seus pecados? sim. Se Jesus voltar, o que vai acontecer com o Wendel? Vou pro céu. Isso. Eu te batizo então. Você está fazendo a sua profissão diante da igreja, diante dos homens. E nós, na qualidade de ministro do Evangelho, batizamos você para a remissão dos seus pecados, circuncisão do seu coração, para que você possa andar, ser uma testemunha viva do poder transformador de Cristo. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja de Jesus diga amém. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, então, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entrar. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Nas águas se passares não vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Família e padrinhos do Davi. Davi está aqui, olha. Olha o Davi. Um adorador aqui, olha. Davi é um adorador. Cadê a irmã Nina? Vem cá, irmã Nina. Eu quero que você me ajude. Irmã Nina, por favor, o Davi está aqui. Está tremendo de frio dentro da água. Tu é atleta, né, cara? Davi, é verdade que você já aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Sim, Está arrependido mesmo dos seus pecados, cara? sim. Se Jesus voltar, o que acontece com Davi? Vou com ele. Para onde? No céu. Tem certeza disso? Você crê na sua salvação? Tá bom. Então, olha, você acaba de fazer a sua profissão de fé diante da igreja dos homens. E nós, na qualidade de ministro do Evangelho, eu te batizo para a remissão dos seus pecados, circuncisão da sua carne e do seu coração, para que você venha a ser uma testemunha viva do poder transformador de Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja de Jesus diga glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida do Davi. Eu vaguei o mundo Olha, eu trouxe a Nina aqui porque a Nina é a segunda mãe do Davi. A mãe dele falou, não vou poder estar aí. Eu falei, mas a segunda mãe vai estar aqui. E irmã, me ajuda a batizar o Davi agora. Me ajuda a fazer ele nascer da água. Em nome de Jesus. e eu vaguei o que tem agora. Eu posso Jaime e Marilene aqui abraçando o Davizinho, ó. E a Nina. Isso.
Agora olha só. Eu estou falando que as coisas estão acontecendo com uma velocidade muito grande. Nós vamos batizar agora 2 meninos que estão saindo do Kids e já estão entrando na idade da adolescência, né? O Samuel e o Brian, tá? Eu queria convidar aqui os padrinhos deles para já estarem aqui. Nós vamos batizar. O Brian me pediu, pastor, quando eu for me batizar, chama a Paloma e o Felipe. Ele escolheu eles 2 como padrinhos. Quem são seus padrinhos? A mamãe Cristina, né? Que legal. Então vamos batizar o Samuel aqui. O xará do diácono Samuel aqui. Tu já tá adolescente já? Já, então tá bom. Samuel, tu já aceitou Jesus mesmo como seu Senhor e seu Salvador? Sim. Arrependeu-se dos seus pecados? Sim. Sim. Tem certeza da sua salvação? Sim. Bom, você acaba de fazer a sua profissão de fé diante da igreja. Só mais uma pergunta. Por quanto tempo você quer andar com Cristo? Para sempre. Para sempre. Nem olhou para mim, falou direto. Olha, você acaba de fazer a sua profissão de fé diante da igreja e nós, na qualidade de ministro do Evangelho, batizamos você para a remissão dos seus pecados, circuncisão da sua carne, olha para mim, e do seu coração. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que você venha a ser uma criatura que com a sua vida mostre para as pessoas o amor de Deus. Você seja uma testemunha viva do poder transformador de Cristo. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo o povo de Deus diga amém. A mãe dele vai me ajudar a fazer ele nascer da água. Que o teu nome cresça, vence esse lugar, vence esse lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Chega pra frente. Isso. Aqui está o Brian, dona Sônia. A vovó Sônia tá aqui. Cadê o Felipe? Cadê a Paloma? Eles estão aí já, tá? O Felipe tá ali, ó. Olha, Brian, agora é muito sério. Você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador mesmo? Sim. O que é Jesus para você? Meu pai me salva de qualquer coisa que eu faço e me livra das brigas da escola. Muito bom. Tu está arrependido dos seus pecados? Sim. Não vai cometer mais pecados? Não. Outra pergunta. Se Jesus voltasse hoje, o que aconteceria com o Brian? Eu ia pro céu junto com ele. Tem certeza? Sim. Tá bom. Você acaba de fazer a sua profissão de fé diante dos homens, da igreja. Sua avó tá ali, ó. E nós, na qualidade de ministro do Evangelho, nós batizamos você para a circuncisão do seu coração, para a remissão dos seus pecados, circuncisão da sua carne. Nós batizamos você para que você venha se tornar uma testemunha viva do poder transformador de Cristo. Nós te batizamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja do Senhor diga amém. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Só tenho você, só tenho você. Eu
Bruno, tem mais alguém aqui que quer ser batizado, que já aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador e quer hoje dar esse passo de obediência e fé? O batismo é obediência. Nós no Projeto Vida Nova entendemos uma coisa. No Projeto Vida Nova nós entendemos uma coisa. Para se obedecer não precisa estar preparado. O batismo é uma ordenança. Ou você obedece ou continua aí sem obedecer. Batismo implica em você crer que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, se você crê que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, você deve se batizar. Por isso que eu não encerrei ainda, porque eu queria fazer esse apelo. Se você crê que Jesus Cristo é teu Senhor e teu Salvador, e está arrependido dos seus pecados, a gente te batiza agora. É só você se manifestar e eu quero ser batizado. Tem alguém que quer ser batizado? Que ainda não se batizou e quer ser batizado nessa hora? Você vai chegar a seu momento, tá? Amém? Glória a Deus. Fica de pé aí para a gente terminar esse culto. Foi necessário a gente prorrogar. Para você que está aqui hoje, pela primeira vez, ou está visitando, foi necessário a gente prorrogar um pouquinho o horário por causa desse batismo. Mas olha, presta atenção que eu quero falar com você. Presta atenção que eu quero falar para você. Você vai ter a melhor semana do ano, porque a melhor semana começou hoje para você. Amém? Fala para quem está perto de você. Você está entrando na melhor semana da tua vida. Você ainda não viveu uma semana tão extraordinária como essa que está começando hoje. Amém? Amém ou não amém? Quarta-feira a gente está de volta aqui. Vem estar conosco. Como a pastora Eva, venha se alimentar, venha se encher de esperança aqui nesse lugar, porque a vitória é sua no nome de Jesus. Levanta a mão para o alto comigo e diga, vamos dizer assim, ó, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, tá bom? Você crê nisso? Depois do final de culto, todos os batizandos aqui de novo para a gente tirar outra foto, tá bom? Então vamos dizer, a vitória é nossa pelo sangue de quem? Então levanta a mão bem alto e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, de Jesus. Amém? E para terminar a gente vai dizer, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Todo mundo aqui na frente vai tirar uma foto linda pra Jesus, hein? É todo mundo, vem pra cá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, o inimigo nos resistirá. Já irmão, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, gente, vamos tirar uma foto aqui. Vem todo mundo. Vamos terminar celebrando ao Senhor. É grito de júbilo, é vitória, é Jesus. Vem adolescente também, vem juventude, vem todo mundo. Pastor
está convocando todo mundo para celebrar o Senhor. Vem todo mundo. Teu Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. O canto da glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Anime-se aí, Rian, pelo amor de Deus. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, o inimigo nos resistirá. Nosso general é o inimigo nos resiste. Nenhum inimigo nos... Eu quero ver vocês, hein? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resiste. É animação, hein, galera? O nosso general é nos resiste. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resiste, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. É Jesus. Aplauda o nome do Senhor aí. Quem tem cara de leão, pula, sai do chão. Quem tem cara de leão, pula, sai do chão. Quem tem cara de leão, pula, sai do chão. Quem tem cara de leão, pula, sai do chão. Quem tem cara de leão, pula, sai do chão. Quem tem cara... Amém! Quem tem cara de leão, pula, sai do chão. Quem tem cara... Vai, Davi! Uhul! Amém! Glória a Deus!